Vamos lá então, pessoal, voltando aqui o nosso curso de Química aí para o pessoal do terceiro ano. Introdução às funções orgânicas e nomenclatura, certo? Então aqui nós vamos fazer, como aqui o próprio nome já fala, vamos introduzir aqui algumas das principais funções orgânicas para vocês já conseguirem olhar para uma molécula e identificar algumas funções, algumas das mais importantes, certo? E também ter uma ideia aí de como é que se dá um nome, tudo introdutório, certo? Porque na verdade nós vamos ver isso muito ainda mais para frente, certo? Então desde já eu peço que você deixe o seu like aí, não esquece, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aí e se inscreve no canal. Vamos lá. Então, funções orgânicas importantes. Fazer uma leitura aqui para a gente ter uma ideia de por que existem essas funções orgânicas. Vamos lá. Os compostos orgânicos, eles são divididos em grupos ou funções conforme o comportamento químico que apresentam, certo? Ter um comportamento químico semelhante significa reagir de maneira semelhante diante de determinada substância quando as condições são as mesmas. E o que faz compostos diferentes terem um comportamento químico semelhante? O fato de possuírem em comum o mesmo grupo funcional. Então, como eu já falei aqui anteriormente, na química orgânica nós temos aí milhões de compostos químicos diferentes, milhões de moléculas diferentes. Se a gente fosse estudar separadamente cada uma, seria praticamente possível. Então, para isso, na química, a gente junta aquelas moléculas, aqueles compostos que reagem de forma semelhante, a gente junta isso aí em grupos, certo? E essa semelhança que elas têm está associada com o fato de elas terem o que nós chamamos de grupo funcional. Geralmente, a semelhança está associada com isso. E grupo funcional nós vamos aprender aqui nessa aula o que significa. Então, definiçãozinha aqui. O grupo funcional é um agrupamento de átomos responsável pela semelhança no comportamento químico de uma série de compostos diferentes. Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, o hidrocarboneto. Como o próprio nome já fala, ó, hidrocarboneto. Hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Então, hidrocarboneto é uma função química que é para compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Então, todo composto que possui apenas carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto, beleza? Então, qual o grupo funcional? É C, aqui eu estou representando como C e um X, H e um Y. Por quê? Porque esse X e esse Y podem ser diferentes números, certo? Por exemplo, nós temos aqui o CH4. Nesse caso aqui, ó, o C aqui, o X é 1, então seria um 1zinho que ia ter aqui. Nós não precisamos colocar o 1, que é quando está sem nada, sem número, é porque é um carbono só um mesmo. E H4 porque temos 4 hidrogênios. Podemos ter aqui C2H6. Nesse caso aqui, o X aqui é o 2 e o Y é o 6. E assim nós vamos ter vários hidrocarbonetos aí possíveis, certo? Então, se a gente falar um pouco das propriedades. Os hidrocarbonetos, eles são apolares, certo? São apolares, não possuem polaridade. E tem valores baixos em relação a compostos polares, quando nós olhamos para o ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, eles fundem e entram em ebulição em temperaturas baixas. Geralmente, compostos apolares vão ter pontos de fusão e de ebulição baixos. Geralmente não, né? Geralmente sim, porque existem exceções, certo? Então, aletos orgânicos. O que são os aletos orgânicos? Derivado de hidrocarboneto. Então, deriva do hidrocarboneto, certo? Deriva como? Deriva pela substituição de um ou mais hidrogênios por átomos de halogênios. O que são os halogênios, Mafra? Está aqui, ó. Olha para a tabela periódica, tá vendo aí, ó? Os halogênios são esses átomos que estão aqui, ó. Nesse grupo aqui, nessa família. Então temos aí o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, certo? Até o iodo aqui. Chamamos de halogênios. Então, geralmente, ó, em algumas moléculas, nós vamos ter lá, ó, por exemplo, CH4, né, o metano. Vamos ter lá o metano, que é o CH4. Deixa eu desenhar aqui. É difícil de desenhar aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Temos aqui o CH4. Isso aí é um hidrocarboneto, certo? Então, aleto orgânicos poderia ser isso aqui. Por exemplo, trocar um hidrogênio por um cloro, por exemplo, certo? Um cloro Cl.
Aqui, o cloro é um halogênio, tá aqui, ó. Então eu troquei um hidrogênio por um halogênio. Então isso aqui não é mais um hidrocarboneto. Isso aqui agora é o quê? É um haleto orgânico, certo? E aí isso pode acontecer com todos os hidrocarbonetos, beleza? Então lembra lá que os halogênios são quem? Flúor, cloro, bromo e iodo. Só olhar para a tabela periódica aqui. Então nós temos aqui alguns exemplos, ó, mostrando aí, ó. Temos aqui um carbono com 3 ligações e uma delas é com um X. Esse X aqui é para representar qualquer um halogênio. Então o X aqui pode ser o flúor, X aqui pode ser o cloro, X pode ser o bromo ou o iodo. Beleza? Então vamos lá. Sobre a polaridade, são compostos levemente polares. Isso porque o cloro, ou o flúor, o cloro, o bromo, eles têm uma polaridade maior, né, do que o átomo de carbono. Beleza? Então são levemente polares. Polaridade não, desculpa, uma eletronegatividade. Tanto o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, principalmente aqui para cima, o flúor e o cloro, eles têm uma eletronegatividade alta. Então eles puxam, digamos assim, elétrons para eles, né? Fazendo com que a molécula fique com uma carga parcial negativa, que é onde está o cloro, onde está o flúor, fica parcialmente negativo, porque eles puxam elétrons para ele. E por outro lado, né, por consequência, o outro lado fica parcialmente positivo. Então são compostos levemente polares. Sobre o ponto de fusão e de ebulição, eles têm pontos de fusão e de ebulição próximos aos dos hidrocarbonetos de massa molar semelhante, beleza? Então, vamos lá. O álcool é uma outra função orgânica. O álcool possui o grupo hidroxila. O que é o grupo hidroxila? É esse OH aqui, ó. Esse OH é o que nós chamamos de grupo hidroxila, certo? Então, o álcool vai possuir um OH ligado especificamente a um carbono saturado. Então, o que é um carbono saturado, pessoal? É um carbono que tem apenas ligações simples, certo? Então, por exemplo, ó, vamos desenhar aqui isso aqui, certo? Isso aqui é um álcool, beleza? Temos um hidroxila aqui, que é o OH, ligado a um carbono que tem 4 ligações simples. Ah, Mafra, mas eu só estou vendo aqui esse carbono só tem 2 ligações. Sim, mas eu já ensinei aqui nas aulas passadas que nós não precisamos representar as ligações com hidrogênio, né? Desse tipo de representação aqui. Você tem que saber que se o carbono tem apenas 2 ligações é porque ele tem mais 2 ali com hidrogênio, né? Sabendo que o carbono pode fazer 4 ligações, beleza? Então esse aqui seria um álcool, certo? E o que não seria um álcool? Isso aqui, então... Oxe, que é isso? Deixa eu ajeitar aqui. Vou ver se eu consigo aqui. Isso aqui imagina que isso aqui é uma ligação dupla, certo? Isso aqui, então, não seria um álcool. Por que não seria um álcool? Porque, ó, lê bem aqui, ó. O álcool ele possui a hidroxila ligado especificamente a um carbono saturado. Então, nesse caso aqui, a hidroxila, que é o OH, está ligado a um carbono saturado, sim. Lembrando que carbono saturado é aquele que tem apenas ligações simples, certo? Nesse caso aqui, a hidroxila ela está ligada a um carbono que é insaturado. Por quê? Tem uma ligação dupla aqui, ó. Esse carbono tem uma ligação dupla, ele não está saturado, não tem apenas ligações simples. Tem um Hzinho aqui, né? Nós já sabemos. Então ele tem aqui 2 ligações simples, que uma delas já é com a hidroxila, e mais uma ligação dupla, então ele não está saturado. Então isso aqui não é um álcool, certo? Não confunda as coisas aí. Então, nós temos aqui então uma representação, né? Hidroxila ligada a um carbono com 3 ligações simples. Ó. Aqui é uma representação do grupo funcional álcool, certo? Grupo funcional para o álcool. Então, a polaridade ele é muito polar, por quê? Porque o oxigênio ele é altamente eletronegativo, né? Então, ele puxa os elétrons fortemente para perto dele, ficando com a carga parcial negativa nele e, consequentemente, uma carga parcial positiva aqui nesse carbono e também nesse hidrogênio. Então, ele é bem polar. E compostos polares, né, em geral, vão ter pontos de fusão e de ebulição elevados, certo? Então, quanto mais polar,
em geral, nós vamos ter ponto de ebulição de fusão e de ebulição bem altos. Vamos ter o aldeído também. Aldeído, que é quando você vai ter um grupo carbonilo. O que é um grupo carbonila? É isso aqui, ó, um carbono com uma dupla com oxigênio, certo? Você vai ter um grupo carbonila. No aldeído, o grupo carbonila tem que estar ligado pelo menos a um hidrogênio, certo? Então isso aqui. Aqui você pode ter uma cadeia carbônica aqui. Tanto pode ser, certo? Mas pelo menos um tem que ser o hidrogênio. E se tiver ligado a dois hidrogênios? Pode, é um aldeído também. Porque eu falei pelo menos um hidrogênio. Se a outra ligação for com hidrogênio, tem pelo menos um hidrogênio ligado aqui. Então é um aldeído, ok? Então, viu isso aqui, ó, viu esse grupo aqui, ó, ligado a um hidrogênio, ó, uma carbonila ligada a um hidrogênio, você já sabe que isso aí é um aldeído, certo? Então aqui está a representação desse grupo funcional. Nós chamamos de aldoxila, né? É uma carbonila ligada aqui a um hidrogênio. São polares também, porque nós temos aqui mais uma vez o oxigênio. Então esse oxigênio ele é bem eletronegativo, então ele puxa elétrons fortemente, ele atrai elétrons fortemente, né? E se ele é polar, ele vai ter o ponto de fusão vai ser maior do que o hidrocarboneto, porque o hidrocarboneto é apolar. Então, quanto mais polar, maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Porém, é menor do que o dos álcoois. Por quê? Porque o álcool ele é mais polar ainda. Quanto mais polar, guarda sempre isso, quanto mais polar a molécula for, as moléculas forem, né, maior será o ponto de fusão e de ebulição daquele composto, certo? Então, como o álcool ele é mais polar do que um aldeído, os pontos de fusão e de ebulição são maiores, certo? Ácido carboxílico, mais uma função química, possui o grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? Eu vou desenhar aqui para vocês. É um carbono, mais uma vez, com uma dupla ligada aqui. Esse carbono da carbonila está ligado a uma hidroxila, certo? Isso aqui é um grupo carboxila. E aqui você pode ter uma cadeia carbônica, certo? Mas se tiver esse grupo aqui, ó, uma carbonila ligada a uma hidroxila, é o grupo carboxila que caracteriza o quê? Um ácido carboxílico. Então você já sabe que é um ácido carboxílico. Beleza? Então nós temos aqui um exemplo. Ó. Temos aqui um exemplo, uma carbonila ligada a uma hidroxila. E aqui você pode ter uma cadeia carbônica aqui, grande ou pequena. Beleza? Então, sobre a polaridade, são compostos mais polares que os álcoois, certo? Por quê? Porque nós temos aqui dois oxigênios, ó. Temos dois oxigênios altamente eletronegativos, beleza? Então você fica com duas cargas negativas, parcialmente negativas aqui nos oxigênios, porque eles atraem os elétrons fortemente, e uma carga fortemente, uma carga parcial fortemente positiva nesse carbono aqui, beleza? Então sobre os pontos de fusão e de ebulição são mais elevados que os dos álcoois de massa molar próxima. Como eu falei, quanto maior a polaridade, mais elevado será o ponto de fusão e de ebulição. Por último aqui a amina, que deriva da amônia, né, que é o NH3, pela troca de 1, 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos, cadeias carbônicas. Então, nós temos aqui a amônia. A amônia é isso aqui, ó, NH3, certo? NH3. O que seria uma amina, por exemplo? É você substituir um desses hidrogênios, ó. Tem aqui NH, substituir um dos hidrogênios por uma cadeia carbônica, por exemplo, certo? Isso aí seria uma amina. Ou substituir dois, ó. Botar aqui um carbono, um hidrogênio e outro carbono aqui, certo? Ou substituir esse terceiro também por um carbono, é uma amina também, beleza? Então isso aí são as aminas. Então temos aqui alguns exemplos, ó. Aqui nós temos uma amina ligada a apenas um carbono e dois hidrogênios, nitrogênio. Aqui nós temos uma amina onde o nitrogênio está ligado a dois carbonos e um hidrogênio,
e uma mina onde o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, certo? Pode acontecer. São compostos polares porque o nitrogênio também tem uma eletronegatividade bastante elevada, então ele também tem uma capacidade de atrair os elétrons fortemente. E sobre os pontos de fusão e de ebulição, são mais elevados que os dos compostos apolares, né? Porque compostos polares têm sempre ponto de fusão e de ebulição maior do que compostos apolares, e mais baixo que os dos álcoois de massa molar próxima, certo? Faltou aqui, pessoal, eu falar, tem um também que é importante, que é a acetona, certo? A acetona parece com, não é acetona, é cetona, certo? Então vamos lá, cetona, ele é bem parecido com o aldeído, certo? Então você pode se confundir, mas não se confunda. No aldeído, ó, pelo menos uma das ligações aqui, ó, do carbono da carbonila tem que ser com hidrogênio, certo? Isso aí é um aldeído. Pelo menos uma tem que ser com hidrogênio. Na cetona, tem aqui a carbonila, mas as duas ligações são com carbono. Então isso aqui é uma cetona, certo? As duas ligações são com carbono. Então se você tiver uma carbonila e uma cadeia carbônica, duas cadeias carbônicas aqui, é cetona. Se tiver pelo menos um hidrogênio, é um aldeído. Beleza? Então não confundam os dois, certo? Nós vamos ver sobre eles mais à frente, em outras aulas. Sobre a nomenclatura, como é que nós nomeamos, né? Temos aí um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo é o que vem antes, o infixo é o que está lá no meio e o sufixo é o que vem depois. Então, na nomenclatura de compostos orgânicos, o prefixo ele fala o número de átomos na cadeia principal, certo? Então, o que é a cadeia principal? A cadeia principal é o seguinte. Imagina que você tem aqui, ó, uma cadeia carbônica aqui com vários átomos de carbono, certo? Estou desenhando feio, mas dá para entender, certo? Cada pontinha dessa aqui, ó, é um átomo de carbono, beleza? Então, qual seria a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que você vai contando os átomos de carbono e vai dar a maior cadeia, o maior número de átomos. Então, por exemplo, aqui nós temos, deixa eu botar aqui o apontador laser. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa cadeia aqui deu 12 carbonos, certo? Vamos contar a outra agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, essa aqui até agora é a principal, certo? Porque tem maior número de átomos de carbono. Vamos começar daqui agora, ver se muda alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa! A principal aqui é essa, porque tem 18 carbonos, que é mais do que teve aqui e é mais do que tinha assim. Então a cadeia principal vai ser essa aqui, ó, certo? Então agora você sabe o que é a cadeia principal. Então o prefixo ele vai falar quantos átomos de carbono vão existir na cadeia principal. Beleza? Simples assim. Nós vamos entender isso mais para frente melhor quando começarmos a exercitar. Então, o infixo ele vai falar qual o tipo de ligação que existe entre átomos de carbono. Nós vamos ver que entre dois átomos de carbono pode existir uma ligação simples, uma dupla ou uma tripla. Dependendo do tipo de ligação, esse infixo ele vai mudar, certo? E o sufixo fala qual é o grupo funcional. Então, vamos lá. Sobre os prefixos, nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter sobre os prefixos. Quando tiver um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, o prefixo é et. 3 é prop. E assim vai. Ó. Então, vamos lá. Met, você tem que gravar isso aqui na sua cabeça. Ó. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non. E o último aqui, ó, que é para 10. Não o último, certo? Porque isso aqui segue a milhares de carbonos. Mas os mais usados aqui no nosso ensino médio vai ser do 1 ao 10, certo? 10 carbonos vai ser dec, certo? Bem fácil de lembrar, 10 dec, beleza? Então, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, certo? Dec.
Então, um exemplo aqui, ó, CH4, certo? Você já ouviu falar aqui nesse gás aqui, ó, já ouviu falar nele. CH4 é o quê? Tem quantos carbonos? Tem um, então o prefixo é met, beleza? Eu vou falar aqui logo o nome dele, só para que vocês consigam associar. Isso aqui é o metano, certo? Então, você já sabe por que isso se chama metano, met. De onde vem esse met? É porque só tem um carbono, certo? Então, isso aqui, ó, 2 carbonos aqui, com hidrogênios aqui, um outro hidrocarboneto. O desenho tá feio, mas dá para entender, certo? Aqui nós temos 2 carbonos, né? 2, qual é o prefixo? É et. Então isso aqui não é mais metano. É et alguma coisa, né? Nós vamos ver mais pra frente que vai ser etano. E assim vai, por diante. Então, bem simples, certo? Então, infixos. Os infixos é o que está no meio. Que vai falar qual tipo de ligação que existe entre átomos de carbono. Por quê? Por que isso existe? Porque, pessoal, nós temos aqui, ó, entre átomos de carbono nós podemos ter só ligações simples, como é aqui o caso aqui, ó, que quando existe isso aí nós chamamos de alcano. Então isso aqui é um alcano. Quando só existem ligações simples entre átomos de carbono, é um alcano. O infixo para alcanos é an, certo? An, ó. Quando tem ligação dupla entre átomos de carbono, é um alceno. E o infixo para alceno é en. Vou pular aqui, ó. Quando tem uma ligação tripla entre átomos de carbono, é um alcino, e o infixo para alcino é in. Também podemos ter 2 ligações duplas, ó. Isso aí não é, a gente não chama mais de alceno, certo? Chamamos de alcadieno ou dieno, enfim. E aí o infixo para isso aí é dien, certo? Mas os principais aqui é você saber que existe alcano, alceno e alcino. Prefixo an, en e in. Quando tem aqui 2 ligações duplas é um dieno, certo? Ou alcadieno. E o infixo é dien. Então temos aqui exemplos: alcano, alceno e alcino, certo? Alcano, alceno e alcino. Prefixo an, en e in. Beleza? Então exemplos aqui, ó. Nós temos aqui essa molécula aqui, ó. Quantos carbonos nós temos? Vamos fazer esse exercício aqui para nós entendermos o nome. Temos aqui 1 carbono, 2, 3, 4. Beleza? 4. Qual é o prefixo? Aqui, ó. But. É um alcano, é um alceno ou um alcino? Só tem ligações simples, ó, entre carbonos. Então é alcano. Então o infixo é an. E para hidrocarbonetos, o sufixo é o. Para hidrocarbonetos, ok? O sufixo é o. Então é um butano. Beleza? Esse aqui, ó. Temos 1 carbono, 2, 3. Qual o prefixo? Prop, certo? Qual é o infixo? É um alcano, um alceno ou um alcino? Opa, tem uma ligação dupla aqui, então é um alceno. Então o infixo é en. E como é um hidrocarboneto, né, composto apenas por carbono e hidrogênio, o sufixo é o. Então propeno. Beleza? Esse aqui nós temos uma ligação dupla, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. 3 carbonos, mais uma vez, é prop. Mas aqui nós temos 2 ligações duplas, ó. Então isso aqui é um dieno, né, ó, um alcadieno. Então vai ser propadieno, propadieno, né, porque o O porque é um hidrocarboneto. Então propadieno, ó. Beleza? Esse A aqui ele não está na regra, né, certo? É apenas para não ficar propdieno, né? A gente fala propadieno, beleza? E esse aqui nós temos 1 carbono, 2 carbonos. 2 é o que? É et. É um alcano, alceno ou alcino. Opa, tem uma ligação tripla, então é um alcino. O prefixo do alcino é in, então vai etin. E como é um hidrocarboneto, ó, etino, beleza? E aí, para outros grupos funcionais, ó, temos aqui os aletos orgânicos, os álcools, aldeídos, ácido carboxílico, aminas, certo? O sufixo para aletos orgânicos também é o O, certo?
Para os álcoois é ol, para aldeído é al, para ácido carboxílico é oico e para aminas é amina, certo? Os sufixos, que é isso aqui, ó, que é o que indica, o sufixo é o que indica o grupo funcional, beleza? Então, por exemplo, ó, temos aqui, ó, quantos carbonos nós temos nessa molécula aqui, ó? 1, certo? 1, 2, 3. 3 nós já vimos, ó, lembra lá, met, et, prop, but, então é prop, certo? 3 é prop. Beleza? Então, nós temos aqui um bromo aqui, nós temos que especificar que esse bromo está aí, beleza? Então, nós colocamos aqui um 2, esse 2 é apenas para falar que o bromo está no carbono 2, certo? Para você especificar aonde o bromo está nessa cadeia. Você fala, bota o 2, porque ele está no carbono 2, que é o carbono do meio aqui, ó. Então, 2 traço bromo, certo? E o nome, prop, porque tem 3, an, porque é apenas ligações simples, e o o, porque é um aleito orgânico, ó, o sufixo do aleito orgânico é o. Um álcool, vamos lá, mesma coisa, ó, tem 3 carbonos, então é prop, né? Então você bota prop, an, por quê? Porque o an, porque é apenas ligações simples. O 2, beleza? O 2 é para você especificar mais uma vez aonde está a hidroxila, está no carbono 2, ó, e o ol porque é o sufixo do álcool, certo? Temos aqui o aldeído, que o sufixo é al. Vamos lá, temos mais uma vez aqui 3 carbonos, então met, et, prop, então o prefixo vai ser prop. O an, porque é apenas ligações simples entre carbonos. Ó. Isso aqui é uma ligação dupla, mas não é entre carbonos, certo? É entre carbono e oxigênio, então não conta, beleza? Entre carbono e oxigênio, beleza? Então, entre carbonos nós temos apenas ligações simples, então é um alcano, então an. E o al porque é um aldeído e o sufixo do aldeído é al. Ácido carboxílico sempre vai ter o nome ácido antes, beleza? O ácido, né? Como é um ácido carboxílico, você coloca o ácido antes aqui, ó. Ácido, mais uma vez, 3 carbonos. Ácido prop, como só tem ligação simples, o an. E oico, porque é o sufixo para o ácido carboxílico. E para as aminas nós vamos ter aqui, ó, mais uma vez aqui, 3 carbonos, é o prop. O an, porque só tem ligações simples entre carbonos. Propanamina, certo? Então fica propanamina. Esse tracinho aqui não é obrigado a colocar, certo? Pode ser junto, propanamina, beleza? Então, algumas aplicações. Ó. Os hidrocarbonetos eles são possuem uma grande aplicação nos combustíveis fósseis, né? Então, esses combustíveis como gasolina, querosene, diesel, o próprio petróleo são misturas de diversos hidrocarbonetos, beleza? Inclusive a gasolina nós representamos muitas vezes, né? Ela não é só isso, mas nós representamos como octano, né? O que seria o octano? Seria um hidrocarboneto com 8, octano. Oc, nós vimos agora que é o prefixo para 8, então seria o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, seria isso aí. O octano, ó, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Seria o oct, né? An, porque só tem ligações simples, e o O porque é um hidrocarboneto, octano, beleza? Que é o que nós representamos muitas vezes como sendo a gasolina, mas a gasolina não é só octano não, tá bom? É apenas nos seus componentes principais. Então vamos lá. E os hidrocarbonetos também são muito utilizados aí na fabricação de plásticos, de diversos tipos de borrachas, certo? E de tintas, beleza? Então, na indústria como um todo, os hidrocarbonetos são bastante utilizados, tá bom? São bastante fabricados. É uma classe de compostos bastante importante para a indústria. Aletos orgânicos, ó. Atualmente, a indústria produz cerca de 11 mil organoclorados distintos, certo? Ou seja, são aletos à base de cloro aqui, ó, certo? Onde o halogênio é o cloro, certo? Organoclorados. Esses organoclorados eles são bastante utilizados como pesticidas e também na fabricação de plásticos. Porém, tem um problema aí, ó. A produção e o uso desses compostos geram milhares de outros organoclorados não desejados, como dioxinas, que é um grupo de compostos mais nocivo que existe. Então, veja como, ó, cerca de 11 mil organoclorados são produzidos. Porém, essa produção aqui tem um problema, ó, que também gera como resíduo aí, ó,
compostos que são indesejados. Isso é um dos grandes problemas da indústria como um todo. Você precisa produzir um composto, mas para produzir ele você gera outros, beleza? Os álcools, né, que muitos conhecem, nós temos o metanol, que é aquele álcool que tem que é apenas um carbono, né? Vê aí o MET, né? O MET é para apenas um carbono. E o etanol que a gente usa como álcool 70, como combustível para carros também, veículos, beleza? Nós temos aqui as duas fórmulas dele. Ó. Metanol, ó, MET porque MET tem um carbono, AN porque é só ligações simples, OL porque é o sufixo para o álcool. Etanol porque ET tem 2 carbonos, AN apenas ligações simples, é um alcano, né? Seria tem apenas ligações simples, o infixo é AN. E o OL porque é o sufixo para o álcool. Aldeídos aí é bastante utilizado. O aldeído mais conhecido é o formol, né? Um aldeído é o principal composto do formol, que é esse composto aqui, ó, que é o metanal, certo? Ou mais conhecido como formaldeído, beleza? Met, an e al porque é o sufixo do aldeído, beleza? Ácidos carboxílicos, isso aí nós temos, por exemplo, o veneno das formigas vermelhas, né? Quando a formiga vermelha nos dá uma ferradura, né? A gente sente aquela ardência no local. Aquilo ali é devido a um ácido carboxílico, que é o ácido que está presente no veneno das formigas, beleza? Também no vinagre, também o principal componente do vinagre é um ácido carboxílico. Então, no veneno das formigas nós vamos ter aí o ácido metanóico, beleza? Ou também conhecido como, era anteriormente chamado como ácido fórmico, justamente por estar no veneno das formigas. Então esse nome fórmico veio da formiga, certo? Então aqui está o ácido carboxílico que está presente no veneno das formigas vermelhas. Então no vinagre nós vamos ter aí o ácido acético, né, que tem um nome aí, o nome correto seria ácido etanóico, beleza? Que também é conhecido como ácido acético. É o principal componente aí do vinagre. Nas aminas, as aminas são muito utilizadas em medicamentos e também na produção de diversos tipos de tintas e corantes, seja para cabelo, seja para roupa, certo? Medicamentos, corantes. Na atualidade, nós podemos procurar diversas moléculas e ficar tentando identificar as funções orgânicas que estão presentes. Por exemplo, na cloroquina, nós podemos ver aqui, ó, isso aqui é uma amina, você já sabe, certo? Já é uma amina. Opa, nós temos aqui um haleto aqui, ó, certo? E aqui nós temos também, ó, uma outra amina, beleza? E na hidroxicloroquina é a mesma coisa, muda apenas que entra aqui uma hidroxila, certo? Então isso aqui, ó, que representa ali a função álcool, né? Amina, álcool, e aí vai. Então você pode fazer o exercício de procurar aí por algumas moléculas, nome de medicamento, procurar lá, molécula do medicamento tal. Aí você tenta identificar as funções orgânicas que essas moléculas têm, beleza? Então era isso, pessoal. Eu peço para vocês, eu vou até riscar aqui, que vocês deixem o seu like, não se esqueçam aí para dar aquela força. Ative o sininho para que você não percam as aulas que eu vou postando aqui, certo? E se inscreve no canal para mostrar para o YouTube que você curte aqui, beleza? Valeu, tchau!